Olá, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje falaremos de um dos regimes de tributação que é o Simples Nacional. A legislação brasileira basicamente disponibiliza os seguintes regimes de tributação: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Existe também a possibilidade, em hipóteses excepcionais, de se lançar mão da forma de tributação pelo lucro arbitrado, mas é uma forma excepcional tanto para o fisco federal quanto para os contribuintes. Então, basicamente são Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. E o seu embasamento legal se encontra na Lei Complementar 123 de 2006. Para esta lei, microempresa é a entidade que aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Já a empresa de pequeno porte é a entidade que aufira em cada ano calendário também receita bruta superior a 360 mil e igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil reais. As empresas do Simples Nacional, regra geral, pagam menos tributo do que aquelas que estão noutro regime de tributação. Daí a grande vantagem desse sistema para as micro e pequenas empresas. Além, é claro, da simplificação do cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Atualmente, o critério principal para ingresso nesse sistema, que é o Simples Nacional, é ter receita bruta no ano calendário anterior até 4 milhões e 800 mil. Antes da mudança, que ocorreu há poucos anos, havia outros critérios e muito mais restritivo. Hoje, basicamente, com base na receita bruta do ano calendário anterior. A opção pelo Simples Nacional pressupõe que o interessado, ou seja, que o contribuinte, seja micro ou pequena empresa e constituído sob a forma de sociedade empresária, sociedade simples, EIRELI ou EIRELI e ou empresário individual. Além disso, tais pessoas não podem incorrer em vedações próprias da categoria de microempresa e empresa de pequeno porte. Além disso, também não podem incorrer nas vedações do próprio Simples Nacional, especificamente com relação ao regime diferenciado de tributação. Então, há aqui duas espécies de vedações que devem ser observadas na hora de se fazer a opção. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação, é o conhecido DAS, dos seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS, ISSQN e a contribuição previdenciária patronal, a CPP. Agora, nas atividades enquadradas no anexo 4 da Lei Complementar 123 de 2006, como, por exemplo, serviço de vigilância, limpeza ou conservação, ou ainda serviço advocatício, nessas hipóteses, então, do anexo 4, as contribuições previdenciárias patronais, que é o conhecido INSS, estão fora do regime, ou seja, não são recolhidas lá junto com os demais tributos no DAS. O contribuinte deve recolher normalmente como se fosse uma empresa fora do Simples Nacional. Também o IOF, o imposto de importação, o imposto de exportação e o ITR também estão fora do Simples Nacional, deve ser pago, portanto, à parte. A opção deverá ser formalizada por meio do portal do Simples Nacional na internet, o que facilita muito e desburocratiza a adesão ao sistema. E será irretratável para todo o ano calendário. Daí a importância de sopesar a escolha do regime bem no início do ano. A opção pode ser feita até o último dia do mês de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano da opção. Então, a contribuinte, por exemplo, em 2021, pode fazer a opção até o último dia útil de janeiro, e essa opção retroagirá ao dia 1º de janeiro de 2021.
A base de cálculo para a determinação do valor devido mensalmente será a receita bruta, acompanhando aqui a regra geral dos tributos federais, que tem como base de cálculo a receita bruta. Aqui no Simples Nacional, a receita bruta é aquela total oferida, excluídas como regra geral as vendas canceladas, os descontos incondicionais e as devoluções de venda, obviamente, porque isso não integra a receita bruta. Uma curiosidade, como esse conceito de receita bruta está lá na Lei Complementar 123 de 2006 e compreende isso que nós dissemos, que é a receita total menos vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos e as devoluções de vendas, como esse conceito é restritivo, nele, por exemplo, portanto, na receita bruta, não se inclui os rendimentos ou ganhos líquidos oferidos em aplicações de renda fixa ou renda variável. Tá? Então, é um facilitador aqui na desoneração tributária no Simples Nacional. O contribuinte que aplicasse seu dinheiro em renda fixa ou variável não deverá dá-lo à tributação no Simples Nacional. Claro, o valor dos rendimentos, né? O valor devido mensalmente será determinado mediante a aplicação das alíquotas efetivas sobre a receita bruta total acumulada nos últimos 2 meses anteriores ao período de apuração. É uma forma nova de se apurar o Simples Nacional pelas alíquotas efetivas. Os tributos devidos no Simples Nacional deverão ser pagos até o dia 20 do mês subsequente. E, se o dia 20 do mês subsequente cair em dia não útil, prorroga-se para o primeiro dia útil posterior. Eu selecionei aqui algumas casuísticas já definidas tanto na jurisprudência administrativa quanto na judicial, para bem assentarmos essa questão com relação ao Simples Nacional. Me refiro aqui, por exemplo, à súmula 22 do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, lá do Ministério da Economia, e cujo teor é o seguinte: é nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limita a consignar a existência de pendências perante a dívida ativa da União ou do INSS, sem indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa. Então, esse é o teor da súmula 22 do CARF. O CARF também tem a súmula 26, que diz que na determinação dos valores a ser lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples Nacional, porque há várias hipóteses de exclusão, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos na mesma natureza, efetuados na sistemática do Simples Nacional. Obviamente, observando-se os percentuais previstos sobre o montante pago na forma unificada. Então, se o RPJ for apurado fora do Simples Nacional, um caso de exclusão, aquele percentual recolhido lá no DAS referente ao RPJ deve ser abatido do novo valor. Por fim, o STJ também, que é o Superior Tribunal de Justiça, o nosso tribunal que cuida da unificação do direito federal, já fixou o entendimento que a inexistência de alvará de localização em funcionamento não é irregularidade enquadrável no artigo 17, inciso 16 da Lei Complementar 123 de 2006, de modo a excluir o contribuinte do Simples Nacional. Portanto, a inexistência de alvará de localização em funcionamento não pode levar o contribuinte a ser excluído do Simples Nacional. Há uma gama imensa de outras questões que a gente poderia ser debatidas, mas dada a extensão e objetivo deste vídeo, a gente deixa para as próximas oportunidades. Era isso para hoje. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Até breve.